Está no ar mais um programa Gestão do Agronegócio. Hoje teremos o terceiro programa de uma série produzida com base na 37ª Expo Morrinhos, trazendo informações sobre temas específicos. O programa de hoje é a segunda parte do tema gado de leite. O Ministério da Agricultura, juntamente com a Agrodefesa, tem feito diligências no intuito de coibir o uso de cama de frango na alimentação, principalmente do gado de leite e corte. Confiram. Nessa época do ano, infelizmente, alguns produtores rurais ainda insistem em utilizar a cama de frango, ou cama de aviário na alimentação de ruminantes. Isso é proibido há mais de 10 anos no Brasil, em função do risco da transmissão do mal da vaca louca. O Brasil hoje é livre da doença, exporta carne para mais de 150 países, é o maior exportador do mundo. E caso essa doença seja introduzida no Brasil, e o grande risco é a cama de frango, o Brasil perderia imediatamente toda a exportação de carne para esses países e teria também, no mínimo, uma queda de 50% a 60% no consumo interno de carne bovina. Seria uma verdadeira catástrofe para a pecuária do Brasil. Então, o Ministério da Agricultura, juntamente com a Agrodefesa, tem feito várias fiscalizações nessas regiões que tem muitas granjas de corte, Pires do Rio, Buriti Alegre, Rio Verde, etc. Aquele produtor que é flagrado utilizando a cama de frango, tem aqueles animais que têm acesso a esse produto identificado e, caso seja comprovado a utilização de proteína de origem animal nesse alimento, esses animais serão sacrificados. Recorde mundial é quebrado na 37ª Expo Morrinhos. Vaca da raça Gir, categoria vaca jovem, produziu 42 quilos e 700 gramas de leite em um só dia, que corresponde mais ou menos a 48 litros de leite. Foi um fato notável e que surpreendeu o Brasil como um todo, porque foram vários criadores de gir leiteiro, foram vários e-mails, várias mensagens, todos com alegria e satisfação de ver o desempenho da raça. Porque é uma vaca gir leiteiro, uma vaca jovem, que é idade entre 3 e 4 anos, que bateu o recorde nacional e mundial. O recorde anterior era de uma produção diária de 40 quilos e 700 gramas por dia. Ela bateu o recorde, a vaca chamada Via FIV JMMA, elevando o recorde de 40.700 para 42.700. Foram mais 2 quilos de leite, uma marca espetacular numa vaca de menos de 4 anos de idade. O sistema mamário de uma vaca em lactação corresponde a 40% de sua avaliação, segundo José Jacinto Júnior, juiz da Associação Brasileira de Criadores de Zebu e da Associação Brasileira de Criadores de Gir Leiteiro. O julgamento é comparativo, feito entre categorias, começamos por as idades mais jovens e terminamos nas idades mais adultas, onde há uma avaliação comparativa nas características produtivas dos animais, nas características econômicas, na sua raça, no seu racial, na sua funcionalidade, nas características funcionais e também na apresentação do animal em pista, sempre comparando um e o outro. E aí cada característica dessa tem um peso, aonde a gente avalia desde a cabeça, passando por todo o corpo, nas regiões, na morfologia do animal, no sistema mamário. Nós estamos aqui julgando o gir leiteiro. E a vaca em lactação, a vaca em produção, ela tem um peso significativo quando nós julgamos o sistema mamário. O ubre, ele representa 40% desta avaliação. Uma das doenças mais importantes que afeta nossos rebanhos é a carrapatose. Esta doença causa enormes prejuízos e grande desconforto para os animais, prejudicando seu desenvolvimento e produção. Os carrapatos, além dos problemas que normalmente causam, também transmitem doenças que afetam de forma drástica o animal. Estas doenças são a babesiose e a anaplasmose, que fazem parte do complexo tristeza parasitária. Bom, a tristeza parasitária bovina é um termo que os produtores usam, através da doença, que é transmitida pelo carrapato. Então, por não ser babesiose, criou-se, esse nome, tristeza parasitária bovina. Além do carrapato transmitir essas doenças, que a gente resumiu com tristeza parasitária,
tem uma grande sucção de sangue, né, que vai debilitar esse animal também, né? Esse animal vai ficar fraco, né? E com isso ele vai produzir menos leite e, no caso, carne também, que são um animal de corte, né? Os sintomas da babesiose e da anaplasmose, o animal fica triste, né? Por isso do nome tristeza parasitária bovina, o animal fica triste, né? As mucosas oral, ocular, anal, fica o quê? Com a coloração um pouco mais clara, né? Um pouco amarela, né? Daí vem o nome também que muitos produtores usam de amarelão também. Por outro lado, é imperativo que nossa vigilância esteja sendo levada com seriedade, pois qualquer descuido, a população de carrapatos pode aumentar de tal forma que pode levar alguns animais à morte. Hoje tem várias maneiras, né, de testar um agente, né, um produto antes de aplicar na fazenda. Existem trabalhos da Embrapa, né, que fazem esse trabalho que a gente chama de biocarrapatograma, que coletam carrapatos da propriedade, né, enviam para a Embrapa gratuitamente, né, e lá eles fazem testes com vários princípios ativos, né, dos quais eles lá escolhem 2 a 3 princípios, né, onde os carrapatos são sensíveis, né, àqueles princípios ativos. E aí a propriedade pode estar utilizando aqueles princípios ativos que vão ser eficazes no combate daquela propriedade, né. Um grande complicador no combate aos carrapatos é que não podemos eliminá-los do rebanho, pois apesar de transmitir a tristeza parasitária, são eles que mantêm os níveis de anticorpos. É favorável, é desejável que alguns carrapatos parasitem esse animal, pequena quantidade, lógico, né? Isso o que vai fazer? Vai fazer com que o animal crie alguns anticorpos para estar combatendo essa doença. Se esse animal não for infestado em pequenas quantidades quando menor, quando ele chegar a uma certa idade, adulto, que ele for infestado, ele pode vir à morte porque não tem o quê? Os anticorpos para combater a tristeza parasitária. Além de parasitar os bovinos, a mosca do chifre pode parasitar esporadicamente outros animais, como equinos, ovinos, suínos, búfalos e eventualmente o homem. O controle da mosca do chifre é um problema sério que a gente está enfrentando aqui na nossa região. O controle deve ser feito junto com o carrapato também, no início das chuvas. Mas o que tem que se obedecer, que tem que ser conscientizado, que todos os produtores devem entrar, né, numa campanha de combate à mosca do chifre, né, porque ela é um vetor, né, vetor que voa, aéreo, então a infestação de uma propriedade para outra pode acontecer. Né? Então, o combate da mosca do chifre é junto com o do carrapato também, iniciando em outubro, novembro e dezembro. Se você começar com combate nessas épocas, durante o ano você vai ter uma infestação menor na sua propriedade. E a maioria dos princípios ativos, né, que combate o carrapato, combate a mosca do chifre também. Então tem que, na hora de for comprar o carrapaticida, né, o mosquicida, olhar bem o rótulo dele, se ele combate os dois parasitas, a mosca e o carrapato. O tipo ideal do animal pode ser definido como uma norma de perfeição que combina as características físicas que contribuem para a utilização do mesmo para um propósito específico. Você tem várias raças, holandês, girolando, jersey, gir, né? São touros provados, né? De centrais provadas, né? Que nos traz essa genética para a nossa propriedade. Então hoje eu posso inseminar uma vaca de um touro que está lá nos Estados Unidos. Eu posso trazer a genética americana para o Brasil, para Goiás, para Morrinhos, para a região, qualquer propriedade aqui. Então a inseminação artificial é um avanço muito grande na genética, muito grande na genética mesmo. E ele é muito acessível mesmo. Hoje a gente tem sêmen aí de valores acessíveis a qualquer produtor, né? Então o produtor quer ter um melhoramento genético em curto espaço de tempo, que a gente fala 4 anos, né? É através da inseminação artificial. O que eu procuro num touro, né? Numa vaca, né? De leite? Eu procuro o quê? Um animal adaptado à nossa região. Primeiramente é isso que a gente tem que trabalhar, um animal adaptado à nossa região. O que a gente tem que olhar? Pelagem, né? Resistência ao calor, né?
a nossa comida, o nosso volumoso é pastagem ainda, a gente tem que ter um animal resistente a sol, clima, né? Que é animal a pastejo. Então a gente procura muito isso. Eu gosto muito do girolando. O girolando traz essas características. O que eu olho numa vaca para produzir leite? Eu olho arqueamento de costela, um animal que come mais, ele vai produzir mais. Olho o animal com a característica leiteira, mas um animal robusto, resistente. E ubre, sem dúvida nenhuma, ubre. A altura de ubre, o ubre do animal, quanto mais alto, mais longe do chão, é o animal que vai viver mais, é o animal que vai produzir mais, né? Pernas e patas e cascos, né? Animais de pernas mais retas, animais com casco mais retos, eles vivem mais, produzem mais. A produção de leite continua aumentando de 2% a 3% anualmente. O melhoramento genético responde por 33% a 40% deste crescimento, ao passo que a nutrição e o manejo perfazem de 60% a 67% restantes. Você pega uma matriz holandesa, né, e coloca um gir ou um girolando nesse animal. Aí você tem o grau de sangue, meio sangue, 3/4 ou 5/8. É o que eu falei, a rusticidade do girolando na nossa região. O girolando hoje é um animal muito resistente a clima, calor, ectoparasitas, como a gente falou antes, né, carrapato e mosca, é um animal mais resistente, né, e está mais adaptado ao nosso clima, à nossa realidade, que é pastejo ainda, né, a principal forma de alimentação desse animal. As diferentes partes exteriores da vaca leiteira recebem denominações específicas para facilitar a avaliação do animal. Bom, na verdade o tipo leiteiro envolve várias coisas, né? Uma das coisas seria a capacidade digestiva. Uma outra coisa importante, dependendo do manejo, né? Mas é ter boas pernas para conseguir se locomover e se alimentar. Outro ponto importante é tipo de ubre, né? Colocação de tetas, tamanho de ubre, sustentação desse ubre. Então todo esse conjunto faz que a vaca tenha um potencial melhor ou pior para a produção. Então, quando a gente faz um melhoramento genético, a gente também tem que melhorar a parte de manejo e de alimentação. Então, eu sempre brinco que não adianta nada a gente ter um Fórmula 1 para andar numa estrada emburacada. Então, a gente tem que caminhar junto. Genética e alimentação e manejo. Normalmente é isso que se tem trabalhado com as raças sintéticas. A gente chega no 5/8, né, e forma uma nova raça depois dessa multiplicação entre elas. Então normalmente o 5/8 acaba fixando uma raça. É o caso do gado de corte, é o caso do canchim, e no girolando também é isso que a gente está caminhando, tentando fazer um 5/8 de grau de sangue.